Sou Francisco Jacinto, sou mestre nesta área de reparações e manutenções e de fabrico de peças de moinhos, nomeadamente tudo que diga respeito a engrenagens, mastro, varas e mais algumas montagens de acessórios e outras coisas mais. Mas hoje vamos falar aqui um pouco das engrenagens, vários tipos de engrenagens, como é que elas são feitas, os utensílios também, ou ferramentas, digamos assim, que são usadas, são ferramentas básicas que são usadas para fazer algumas destas engrenagens. Vamos também fazer aqui uma pequena demonstração, como é que se também acha o centro de algumas peças, nomeadamente ali os fuséis do carreto, a pontaria, que são os dentes também da entrósga. E por falar nisso, podemos começar já por aqui, aqui o dente da entrósga, que é exatamente idêntico a este que está aqui. São peças únicas. Um dente nunca dá para o outro lado, para o dente seguinte, por isso é que eles normalmente são sempre marcados. A divisão. Portanto, nós não vamos, quando vamos fazer um dente, temos que ter sempre a atenção em que isto fique sempre bem dividido. Ou seja, temos aqui um bocado de tronco de madeira. Isto é oliveira, uma madeira bastante dura. E por aqui vamos começar depois a talhar a nossa peça. Marcamos, tanto de um lado e do outro, o dente. Isto, logicamente, que vai ser feito ainda em bruto, vai passar à serra de fita e depois vai ser todo trabalhado até ficar mais parecido com esta peça que está aqui. Esta peça continua a ser, ainda não é um dente, continua a ser uma peça. Iremos marcar depois com um graminho, com um graminho vamos medir aqui a parte do central do dente, nas quatro partes, para que depois possamos fazer todo o dente e que ele saia depois mesmo na parte correta e na esquadria. Depois daquela peça estar marcada, vamos fazer o corte, onde o corte é em forma de cone, em cunha, vá lá, e isto tem um propósito, porque imaginem que posso até exemplificar aqui neste molde, que vê-se um bocadinho melhor, vê-se aqui a parte da divisão do dente. Imaginem que se o dente fosse todo com a mesma medida, quando fosse para encaixá-lo no sítio, era um bocado trabalhoso, porque isto tem que entrar com um aperto, e se a peça entra portada desde o princípio até ao final, o próprio martelo ia estragar o nosso trabalho todo. Portanto, o topo do dente iria ser estragado. Por isso, o dente é em cone, sempre com uma tolerância de aperto por ele todo, de maneira que facilite quando ao encaixar, ele quando chegar ao sítio do aperto, ele fica apertado por ele todo. Quando é preciso desmontá-lo, é muito mais fácil, dá-se um toquezinho e como ele está em cone, facilmente ele sai e não se estraga a peça. Muito bem. Continuando. Aqui a parte de outro tipo de engrenagem. Podemos ver aqui também, no diapositivo, um dente do cepo. O cepo é a engrenagem que trabalha na parte do urgeiro, ou no piso do meio, onde se situa a mó de milho ou a mó de trigo, depende como é que as mós estejam montadas. Pode estar em certos sítios do nosso país, existem muitos que a mó de trigo está em baixo e a mó de milho em cima, mas no caso aqui da zona oeste, os moinhos trabalham quase todos assim. Aqui na imagem, o formato dos dentes são diferentes, têm ângulos diferentes, as forças são diferentes
e por isso, e quando falo em ângulos e forças diferentes, a própria entrada do dente e a saída do dente também são diferentes. Portanto, como é uma roda que trabalha, gira sempre na rotação do mastro, esta parte da curvatura do dente, que se chama a entrada e a saída do dente, tanto à frente como da parte de trás, não é por acaso que isto está aqui. Porque imaginamos que se isto fosse a direito, conforme está aqui na parte do molde, até aqui é capaz de ser melhor para identificar. Se eu vou trabalhar com o fuzel e com esta parte da pontaria, se for como esta está feita, quando a peça vai entrar e vai sair, o objetivo é fazer isto. E isto nunca mais trabalha como deve ser. Portanto, isto tem que estar mesmo muito bem feito e muito bem sincronizado. Portanto, aqui temos a ver aqui o carreto e a entrósga, que é esta peça, que vai dar depois transmissão à parte de baixo e daí distribuir a força de rotação para as diversas mós necessárias que sejam para moer o cereal. Portanto, aqui a imagem do milho. E para quem não conhece, isto é um moinho tradicional da Zona Oeste. A parte da pontaria, que são estes dentes, e dos fuséis, eu, por exemplo, se eu quiser reparar, que é o que mostra aqui na imagem, eu estou aqui a fazer uma reparação de uma engrenagem, que é a entrósga e o fuzilamento do carreto. O primeiro passo é saber o passo do carreto, que é para depois verificar na entrósga se o passo bate certo ou não com aquilo que temos. Isto porquê? Porque as madeiras são bastante antigas, então é sempre necessário verificarmos tanto o passo do carreto como o passo da entrósga e certificarmos que os dentes e a furação vão entrar corretamente e ficar no sítio certo. Portanto, usamos a ferramenta que é um compasso. Existe também uma bitola, ou um graminho, conforme queiramos chamar, que é uma ripa com 2 pregos. Isto por causa de não sair, nunca desaparecer a nossa medida. Isto é uma medida que nunca pode desaparecer. Enquanto se estivermos a trabalhar com o compasso, há sempre um pequeno toque e a medida, estamos a falar aqui em milímetros, se houver uma diferença de 1 milímetro logo aqui no primeiro dente, é como eu disse há pouco, a fim de 32 dentes são 32 milímetros. Portanto, nunca pode bater certo. O primeiro passo é procurar as marcas antigas, as linhas mestras, que estão aqui marcadas, mas poderá não estar. Isto porquê? Porque isto com o tempo pode-se degradar a própria madeira, ou há quem pinte a entrósga com tintas e por aí fora, e depois isto não se nota nada, não se consegue verificar as linhas mestras. Então, daí é necessário o tal passo do carreto, tirar o centro à extremidade onde nós queremos, e depois, com mais uma bitola, colocar aqui no centro e procurar toda a nossa área necessária, a circunferência correta, para podermos marcar os nossos furos, ou verificar se eles estão corretos ou não. Depois, compassar dente a dente, para verificarmos também se existe alguma correção a fazer. Pode existir uma correção a fazer, como vimos na imagem anterior. Essa correção depois irá ser feita com a bitola. A bitola tem nada mais nada menos que o risco central, e esse risco central tem que coincidir com a marca que nós vamos fazer, ou seja, vai coincidir com o traço central do furo. Esta imagem que está aqui mostra-nos isso mesmo. Esta peça vai ter que entrar aqui no furo e vamos imaginar que o furo vai estar ligeiramente desviado. Nós, ao colocarmos a peça no furo, o próprio risco não irá coincidir depois com o traço central da peça.
vamos andar com a bitola para lá, para trás ou para a frente e para baixo, até ela ficar bem centrada, como existe aqui na imagem. Aqui já podemos ver o dente, neste caso um dente da pontaria, posto no sítio, e podemos ver que existe aqui coincide aqui com o traçozinho. Isto é bom porque é sinal que o trabalho está a ficar bem feito e ainda temos muitos pormenores pela frente, até chegar ao trabalho, à conclusão do trabalho. Portanto, existem aqui várias ferramentas necessárias, desde peclices, quadros, formões e por aí fora. Existe aqui, podemos ver, já temos aqui alguns dentes da entrósga pré-montados. Isto porquê? Porque é o aperto necessário para a própria peça. Porque temos que pensar numa coisa, as madeiras encolhem e estamos a trabalhar uma peça quase com 100 anos, se não for mais, e estamos a trabalhar com uma peça relativamente recente que poderá ainda ter alguma umidade e com o tempo irá secar, então é necessário ter cuidado de deixar sempre um aperto de tolerância. Portanto, aqui já podemos ver toda a pontaria preparada para a entrósga. Segundo este passo, vamos partir, a entrósga também já está a base toda preparada, foi os furos todos retificados. O fuzel foi depois afinado, ou seja, ele foi cortado com esta medida, mas depois toda a sua parte lateral e frente vai ter que ser toda afinada, um a um, conforme o buraco. Por isso é que eu há pouco disse anteriormente que cada dente tem o seu sítio e nunca dá para trocar, e daí tem que ter o cuidado de numerá-los. E é mais uma, continuando aqui a parte de engrenagem e, gente, desviando agora um bocadinho de atenção dali, vamos focar aqui um pouco mais no carreto. O carreto, ele é feito com várias peças de madeira, pranchas. Temos aqui a prancha cortada num quadrado e marcada já para fazer o carreto. São as cúncaras, o nome disto são cúncaras. Depois de ela estar toda serrada, toda furada, vai ficar com este aspecto, como podem ver. Leva aqui uma arviela em volta para poder segurar e travar o fuzel. O fuzel são estas peças que estão aqui. Continuando, voltamos à base de um tronco, de uma árvore, neste caso também é a oliveira, previamente marcada de um lado e do outro. É lógico que isto é só para podermos guiar quando for fazer o corte da peça. Irá ficar com este aspecto, com o retângulo. Depois irá ao torno para tornear as partes laterais, onde irá encaixar depois aqui na parte da cúncara do carreto. É lógico que ele não vai ficar quadrado, vai ter que ser trabalhado, e ao ser trabalhado ele vai ficar com este aspecto. Portanto, chamada de atenção. Normalmente, quando se passa deste passo para este, temos que ter atenção em nunca comer nas partes laterais. Ou seja, esta medida tem que ser exatamente igual a esta, e depois ficar aqui com esta testazinha à frente, com esta parte direita, que é onde vai ficar a frente ou a parte de trás do dente. Portanto, depois isto é uma maneira de ser montada. Eu já tenho visto trabalhos feitos onde metem parafusos. Não é bem feito, digo já que não é bem feito. Isto é uma maneira de ser montada. Estes arcos, neste caso arvielas, elas sobressaem um bocado, ficam só aqui sobre a ponta. Os fuséis são postos todos em volta, e conforme as cúncaras vão enfiando para dentro, o arco vem por cima também, e quando o fuzel chegar aqui ao topo, a arviela fica no sítio. E isto tem que ficar muito bem aportado, porque, como eu falei há pouco, as madeiras começam a encolher. Se não ficar muito bem aportado, isto começa a largar tudo.
Portanto, isto é a parte do carreto. Já agora também referir que este risco central vai servir também para conferirmos o passo do carreto, como? Com o compasso. Podemos exemplificar aqui neste. Portanto, temos aqui a parte do risco central. Eu vou achar aqui o passo do carreto. Agora imaginem, se eu tirasse a tal madeira na parte lateral, eu quando chegasse aqui neste passo, já me faltava madeira. Tínhamos o nosso trabalho estragado. E se isto não estiver corretamente feito, isto vai entrar em vibração e pode, para quem não esteja habituado, pode assustar um bocadinho. Portanto, temos a engrenagem que vimos há pouco a ser reparada. O barulho que se está a ouvir é um barulho perfeitamente normal. Ouve-se o cadelo a bater e não se ouve praticamente a engrenagem a passar. Portanto, é lógico que isto tudo depois tem desempenhos a tirar. Portanto, aquele chique-chique que se ouve é no piso de baixo os batentes do pneu a trabalhar. Portanto, a parte de engrenagem deixamos de ouvir. Portanto, é como se fosse aqui uma correia. Portanto, isto, trabalho quando está assim, está excelente. Pode cair vento em cima, que ele não desengrana, a não ser que se parte alguma coisa, mas como isto é novo, não vamos pensar nisso. Portanto, aqui nesta área, estou quase mesmo a terminar a minha apresentação. Nesta área, já vamos entrar para a parte das velas, que é necessário para o moinho funcionar, mas isso depois irá o mestre Joaquim Constantino falar sobre esta parte e é com ele que depois vamos seguir esta sessão. Mas pronto, fica aqui o meu contributo e muito obrigado pela vossa atenção.